encarnados e desencarnados. Boa noite. Tu senta aqui na cabeça bem grande. Acho que tá melhor. Aqui, ó. E nessa noite, então, a gente possa sentir não só o frescor, né? Tá tão bom esse clima agradável, mas também o frescor dos benfeitores espirituais que se fazem presente hoje aqui, trazendo até nós essa suavidade de Deus. Já disse-nos um poeta que Deus se manifesta muito mais do que pelo rimbobar do trovão, pela suavidade da brisa. Cabendo a nós, criaturas em jornadas, desenvolver essa sensibilidade de sentirmos essa presença de Deus, esse divino ignorado, mas tão presente em nossas vidas. Como bem disse Gesiel no livro Paulo e Estevão, Deus, em geral, se manifesta em silêncio e não concorre com as vaidades humanas. Então, com esse pensamento de que Deus está em nossa vida, se manifestando aqui e ali, de forma sutil, e cabe a nós perceber, eu venho aqui hoje trazer algumas reflexões para que vocês possam seguir depois no trabalho de cada um, em casa, nos estudos, nas suas reflexões, seguindo com algumas intuições levadas daqui. Porque cada palestra não é senão um convite à renovação pessoal de cada um. Cada um de nós vai tirar alguma lição de alguma palestra. E depois, no trabalho que se segue no nosso dia a dia, nos nossos lares, no nosso trabalho, a gente vai aplicando na maneira que a gente pode. E como eu sou um dos colaboradores da casa, eu tenho a oportunidade de ver os outros palestrantes que vêm de fora e os temas que eles falam, né? Que eles vêm nos trazer para nós as reflexões. E eu consigo perceber que tem alguns temas que todos eles tocam, é muito tocado assim, mas que não é tão aprofundado, né? A gente tem, por exemplo, é muito falado em caridade na Casa Espírita, é muito falado em reencarnação, é muito falado em lei de causa e efeito. E hoje eu trouxe um desses temas que é muito falado e pouco aprofundado, que é reforma íntima. Então hoje a gente vai ver o que é reforma íntima, como fazê-la, como levá-la adiante. Essas duas palavras, reforma íntima, tão importantes para nós espíritas, mas a gente não reflete tanto quanto deveria. E hoje, nessa noite, eu vou tentar trazer para vocês o que ela é, qual a importância dela e como nós podemos proceder diante. E quando a gente pensa na palavra reforma, só essa palavrinha, o que vem na nossa mente de primeiro? Creio que a maioria vai pensar, se não todos, na reforma de uma casa, não é mesmo? E a gente vai usar esse exemplo da casa. O próprio Jesus usou, né, no Sermão do Monte. Quando ele encerra o Sermão do Monte, ele fala de dois tipos de casa. Uma edificada na areia e a outra edificada sobre a rocha. E a gente vai se valer desse exemplo da casa. Então, quando a gente vai fazer uma reforma em casa, para que a gente faz a reforma? Creio eu que seja para melhorar, né? Ninguém faz uma reforma para deixar pior. Então a reforma tem o objetivo de melhorar sempre. Mas é um processo moroso, muitas vezes desafiador. A bagunça, a sujeira. A gente vai mexer em coisas que a gente não queria mexer, não é? Vamos achar coisas que achávamos que estavam bem, que não estão tão bem assim. E a reforma íntima é a mesma coisa. A gente também vai mexer em coisas que a gente não queria mexer. A gente vai ver que tem coisas na nossa vida, em nós mesmos, que não são bem consolidadas quanto a gente pensa. E para já começarmos assim, tomar na forma, trazer umas reflexões, para nós começarmos a pensar na reforma íntima, tem um texto de Emmanuel no livro Alma e Coração, capítulo 13. Quando ele está encerrando esse capítulo, ele nos traz uma pequena frase que diz assim: tua mente, tua casa intransferível. Tua mente, tua casa
intransferível. É Emmanuel dizendo que além da casa física, nós temos uma casa, uma outra casa, uma casa espiritual. A nossa consciência, a nossa mente. E ele diz, tua mente, tua casa intransferível. A nossa casa material, a gente pode comprar ela pronta, não é? Pode pedir para outro fazê-lo, não é a gente que faz. Mas a nossa consciência, ela tem que ser construída por nós. A gente não consegue pegar ela pronta e não consegue transferir ela a outra. Sejam mesmo os nossos afetos, a gente não consegue transferir a nossa mente, a nossa consciência. Então, só essa pequena frase de Emmanuel já daria assim para a gente refletir, se não a vida inteira, sobre essa casa tão fundamental, onde realmente habita cada um de nós. E eu até comentei no estudo, né? E engraçado que hoje, na questão 621, Kardec perguntou aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos foram categóricos, na consciência. Todos nós trazemos a lei de Deus escrita na consciência. Sendo que quando nós desencarnarmos, não vai ter ninguém acusando nós de nada. Ninguém, nem Deus. A nossa própria consciência que vai nos cobrar daquilo que fizemos. Por isso que Jesus dizia, não acumulem tesouros na terra, onde a traça corrói e a ferrugem corrompe. Acumulem tesouros no céu, onde os ladrões não pilham. Não é? E o que a gente vai levar daqui? Senão a nossa consciência. Tudo aquilo que nós fizemos, pensamos e agimos. Nós vamos levar o quê? Os nossos afetos. As pessoas que nós amamos. Talvez nossos pais, nossos filhos, os netos. Não é? Os amigos. Mas também uma série de outras coisas. As virtudes que conquistamos. Paciência, benevolência, perdão. Mas eu estou falando só das coisas boas. E as outras coisas que trazemos na consciência. A raiva, que é algo que nos pega muitas vezes no nosso dia a dia, não é? A impaciência, a falta de perdão, a revolta. Então, tudo que está na nossa consciência é o que nós vamos levar daqui. E não só isso, ela vai determinar o nosso futuro, aqui, nesta própria vida. Emmanuel vai nos explicar. Ele continua, né? Tua mente, tua casa intransferível. Nela te nascem os sonhos e as aspirações, as emoções e as ideias, os planos e as realizações. Dela, portanto, a partir disso tudo, partem as tuas manifestações nos caminhos da vida. E destas manifestações depende o nosso cativeiro à sombra ou a nossa libertação para a luz. Vejam a cadeia que Emmanuel descortina para nós. Através da nossa consciência, da nossa mente, tudo o que nós vamos realizar nasce nela, seja de bom ou de ruim. Consequentemente, tudo que vamos encontrar no nosso caminho. Porque eu acho que a melhor frase que explica a lei divina, Kardec até comenta sobre ela no livro Céu e Inferno, e ele diz assim, a frase que melhor expressa a justiça divina é aquela que Nosso Senhor Jesus Cristo proferiu um dia, a cada um segundo as suas obras. Então, através da nossa consciência, vai determinar a forma que nós vamos agir e que nós vamos pensar e falar. E tudo que nós lançarmos voltará para nós, cedo ou tarde, nesta vida e após ela. Então Emmanuel nos traz isso. Da tua mente, que é a tua casa é intransferível,
Tudo que nós vamos realizar surge nela. E ele ainda termina, né? Dela vai determinar o nosso cativeiro à sombra ou a nossa libertação para a luz. Depende daquilo que nós vamos levar daqui do lado de lá, vai determinar o nosso destino. Por isso que é tão importante a reforma íntima. A gente começa a entender, através dessa frase de Emmanuel, que tudo começa na nossa mente. Tudo, absolutamente tudo que a gente vai encontrar na nossa vida, as pessoas que vamos atrair até ela, as nossas realizações, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Então, começarmos a reforma íntima é redefinir o nosso destino. Fazermos essa reforma interior de cada um de nós. É determinarmos a nossa vida a partir de agora. Fazendo a reforma íntima, a gente começa a perceber que a gente tem vários caminhos a seguir. Não é só o caminho do bem e do mal. Não é assim tão preto no branco. A gente pode determinar qual caminho é o melhor no momento. Porque assim, pessoal, não existe uma verdade absoluta. Assim como não existe o Espiritismo sem a pluralidade das ideias. Porque a nossa consciência, ela é construída pelas nossas experiências. E as experiências são pessoais de cada um. Depende do local em que nascemos, da nossa cultura, dos nossos estudos, da nossa criação. De tudo que a gente faz determina a nossa consciência. Até mesmo filmes que a gente vê, livros que a gente lê, tudo isso determina a nossa consciência. E eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem um livro hoje, lerem ele e grifarem as partes que vocês acharem mais importantes, daqui a um ano, se vocês pegarem o mesmo livro e lerem ele, o mesmo livro, vocês vão ter um entendimento diferente. Tanto é que vocês vão dizer assim, ué, por que eu grifei isso? E aí você continua lendo, e você diz assim, por que eu não grifei isso? Por que é diferente se é o mesmo livro? Porque a gente teve uma série de repertórios, de acontecimentos, de coisas na nossa vida que mudou a nossa maneira de encarar o mundo. Então não existe um único caminho certo. Existe o melhor caminho para nós naquele momento. E isso é bem expresso por Jesus na parábola do semeador. Quando ele fala, primeiro tem aqueles 3 tipos de solos inférteis, que a gente deve evitar, e depois tem os solos férteis. Mas não existe só um único tipo de solo fértil. Existem 3, o que dá 30%, o que dá 60% e o que dá 100%. É Jesus dizendo para nós, ainda chegando ao bem, mesmo chegando ao bem, ainda há o que melhorar. A gente ainda pode fazer mais. Então, é algo pessoal de cada um de nós, a reforma íntima. Tanto é que se vocês observarem na família de vocês, quem tem família numerosa é mais fácil de ver. Mas assim, vocês têm vários irmãos, criados pelos mesmos pais, pelos mesmos lugares, tiveram o mesmo tipo de educação. Tem um que tem facilidade em perdoar, perdoa muito fácil, o outro já é rancoroso. Tem um que é muito paciencioso, o outro já não é. Por que a gente é tão diferente? Nós somos criaturas que o Espiritismo nos ensina, nós trazemos uma carga de outras vidas. Tem coisas que nós já trabalhamos em vidas passadas. Por isso que tem pessoas extremamente humildes. E tem pessoas que são extremamente soberbas. E existem pessoas muito pacientes e pessoas muito impacientes. Porque é uma construção, coisas que nós já trabalhamos em outras vidas e trazemos para essa. Por isso que a reforma íntima é pessoal de cada um. Por isso que Emmanuel diz que a nossa consciência é a nossa casa intransferível. E por isso que Jesus também dizia, né? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. O que ele está dizendo? Que é o nosso interior que vai refletir o nosso exterior. Tudo aquilo que a gente faz e realiza no mundo, ele está refletindo o nosso interior. Não é? E aí, a gente vamos construir essa casa interior, então, a partir de hoje. E aí, quando a gente vai construir uma casa, o que a gente faz? A gente busca referências, não é? A primeira coisa é buscar referências. Onde é que a gente vai encontrar referências? No Cristo, Jesus. Até hoje no estudo, eu até comentei com o pessoal,
Kardec pergunta aos espíritos, né, na questão 625, qual é o modelo, o homem que já encarnou na Terra mais perfeito que Deus ofereceu ao homem como modelo e guia? E os espíritos foram categóricos: Jesus. Então Jesus é o nosso modelo que nós devemos seguir. É o modelo de perfeição. E ele deixou as plantas, que é o Evangelho. Então nós podemos buscar referências no Evangelho, no Espiritismo, nas obras edificantes. Lá está todo o plano para a gente conseguir adquirir essas qualidades morais que nós precisamos para a reforma íntima. E observando a vida de Jesus, a gente percebe que toda a vida do Cristo é baseado em duas virtudes: a humildade e a caridade. Toda a vida dele é baseada nessas duas. Qualquer passagem da vida do Cristo que vocês pegarem para estudar, vocês vão ver ele sendo humilde e caridoso. E quando a gente fala em caridade, é bom uma ressalva, porque a caridade não é só aquilo que a gente faz materialmente. A caridade é tudo aquilo que vai reger, Kardec comenta isso, né? Tudo que vai reger as nossas relações. Ou seja, até o respeito e a gentileza são caridades. O ombro amigo, o perdão, a benevolência, a indulgência. E o que é a indulgência? Não notar as imperfeições alheias e se mesmo assim perceber, não divulgá-las. Então tudo isso é caridade, além da caridade material. Então a vida do Cristo é baseada nessas duas virtudes. E falando de Jesus, né, que ele é o nosso modelo, nosso guia, eu agora me lembrei de uma passagem do livro Paulo e Estevão, que narra o primeiro encontro desses dois, que futuramente foram os dois discípulos de Jesus, mas o primeiro encontro que teve Estevão e Paulo, que naquela época era Saulo, foi na Casa do Caminho. A Casa do Caminho nada mais era do que um lar de abrigo para aqueles mais necessitados, mas também um local de instrução para que cada pessoa pudesse edificar a sua casa do caminho mais tarde. E lá estava Estevão, naqueles discursos dele, né, corriqueiro, estava ali ensinando o povo, e lá pela primeira vez estava Estevão. E ora ele ficava alarmado, e ora ele ficava encantado. Porque mesmo que o orgulho cerrasse os ouvidos e os olhos dele, ele não conseguia se afastar daquela vibração das palavras que Estevão falava sobre o Jesus Cristo. E ele começou a retomar a consciência, porque para ele, Saulo, que era um doutor da lei, ele acreditava que o Messias era uma pessoa que viria para livrar o povo judeu dos romanos, queria comandar exércitos contra os romanos. Então ele seria um grande líder, uma pessoa muito importante. Eles acreditavam nisso. E ele começa a pensar assim, que ele tem que parar aquele movimento. E aproveitando uma brecha na fala de Estevão, ele diz assim: Galileus, o que vocês estão pensando? Que ideias são essas que vocês estão divulgando? Quem é esses que vocês seguem como Messias? Não é eles um simples galileu? Um simples carpinteiro? Naquele tom de ironia, não é? Um simples carpinteiro, um Messias. E Estevão, percebendo a ironia nas palavras de Saulo, ele não quis entrar naquilo que Saulo era muito bom, que eram os debates, mas ele quis acender o sentimento. E ele disse assim: ainda bem que ele era um carpinteiro, porque a partir dele, todos aqueles que quiserem construir o seu lar edificado em Deus jamais estará desabrigado. A partir de Jesus, todos nós que quisermos um abrigo seguro com Deus, estaremos abrigados no Cristo. Teremos Ele como modelo para construirmos por vontade própria os nossos abrigos. Nós só não construiremos esses abrigos se não quisermos. Porque nós temos o projeto acabado, que é Jesus, e as plantas, que é o Evangelho.
E é importante a gente ter essa noção que o Evangelho de Cristo são as plantas para a nossa vida, agora e a futura. Porque a gente percebe pela quantidade de obras espíritas que muitos espíritas não costumam o Evangelho. E eu vou lembrar as palavras de Emmanuel, o próprio Emmanuel, quando ele dizia assim: estudo do Evangelho também é trabalho, da mais alta envergadura. E sempre que chegavam para o Chico e diziam assim: e aí, Chico, alguma novidade, alguma coisa nova sobre o plano espiritual, alguma fofoca de lá de lá? O Chico, daquele jeitinho dele, falava: ah, meu irmão, a novidade é a mesma de sempre. Jesus, o Evangelho, sempre será novidade para cada um de nós. Cada vez que procurarmos o Evangelho, nós vamos tirar lições para a nossa vida. Sempre. Não importa o nível de entendimento que nós tenhamos do Evangelho. O que importa é que cada um de nós viva aquilo que a gente compreende. Com a humildade de ser um eterno aprendiz. De saber que todos nós estamos, vamos dizer, no sopé de uma montanha, que nos levará ao cume de um Pai amoroso, que nos espera de braços abertos. E aí eu vou seguir agora. Como eu contei, lembrei dessa história do Saulo, tem uma carta dele, agora já Paulo, né, já edificado a sua casa em Jesus, ele mandou uma carta aos Gálatas, capítulo 4, capítulo 19, onde ele diz assim: meus filhos, por quem sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. O que será que Paulo quis dizer com isso? Sofrer de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em nós. Ele está dizendo que nós vamos renascer muitas e muitas e muitas vezes, até que Cristo seja formado em nós. E é interessante que lá no grego original, Paulo usa o verbo morfo. Acho que muita gente já ouviu aqui morfologia, a palavra morfofisiologia, que é o quê? O estudo da forma. O que Saulo está querendo dizer? Até que Cristo seja formado em nós. Até que a gente siga o caminho do Cristo. E é interessante, eu lembrei agora também de uma frase que remonta ao tempo bem remoto do cristianismo, quando ele estava nascendo ainda, que diz assim: cristianos alter Christus. Quer dizer, os cristãos são outro Cristo. Ou os cristãos são um Cristo em construção. Então todos nós que seguimos o Jesus como modelo e guia, somos outros Cristos em construção. E ele segue, lá em Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, a fim de que saibais qual a verdadeira, boa e agradável vontade de Deus. Então ele está dizendo para a gente não se conformar com o mundo. E o verbo que ele usa lá é esquematizo. Vocês já ouviram esquematizar? Vem de lá, do verbo esquematizo, do grego, que quer dizer que Paulo está querendo dizer assim, para a gente não se conformar com os esquemas do mundo. Qual que é os esquemas do mundo? De pensar em si, de passar por cima do outro, não é mesmo? Hoje em dia está muito assim, evidente, né? Que é a fama a qualquer custo, não é? Dinheiro fácil. E Paulo está dizendo, não se conformem com o mundo, mas conformem no mundo ao Cristo. Por isso que Jesus dizia, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Faça brilhar a vossa luz. O que é ser o sal da terra? Na época de Jesus, que não tinha geladeira, o sal era um agente antidecomposição da carne, anticorrosivo, conservação dos alimentos. Então, o que ele está dizendo? Que nós temos que ser incorruptíveis pelo mundo, mas seguir
as leis de Deus, seguir os ensinamentos do Cristo. E é tão assim, importante a gente pensar nisso, nos esquemas do mundo, porque São Luís, lá na questão 917, ele comenta que muito do egoísmo que as criaturas ainda conservam é por causa do egoísmo que elas enxergam outras pessoas. Ela pensa assim, tá todo mundo pensando em si mesmo, ninguém está pensando em mim, nem nos meus, eu também vou pensar só em mim. É isso que a gente vê muito, não é? E Paulo está dizendo para nós, não se conformem com o mundo. Até quando eu estava estudando o tema, eu vi o comentário de um pai, que ele disse para um filho bem assim, traga desaforo para casa. O que a gente é acostumado a ouvir? Não traga desaforo para casa. Marca o teu lugar. Não é? E esse pai não. Traz o desaforo para casa. Que aqui a gente vai trabalhar o perdão, vamos trabalhar no Evangelho, em Jesus. O que Jesus faria? É um pai que não está educando nos esquemas do mundo, mas no esquema do Cristo. Eu achei maravilhosa essa colocação. Eu também trouxe uma frase de Simão Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ele diz, e vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Novamente traz a ideia de que nós somos uma casa espiritual. A nossa consciência é onde verdadeiramente habita o nosso espírito. E por que ele diz assim, vós também como pedras vivas? Tem uma curiosidade sobre o nome de Pedro, ele era chamado Simão. Jesus passou a chamar ele de Pedro, porque Pedro deriva da palavra pedra. E Pedro era aquele discípulo muito estourado, né? Durão, da lei dos discípulos. Ele era o mais durão, assim, carregava uma espada. Então, mais reativo. Mas não era por isso que Jesus chamava ele de Pedro. Porque sabia que ele seria ainda uma pedra futuramente. Mas uma pedra totalmente diferente. Uma pedra lapidada. Seria uma pedra de sustentação do Evangelho. E é isso que Pedro está falando para nós. Nós, como pedras vivas, pedras de sustentação do Evangelho, vamos construindo as nossas casas espirituais. Juntando tijolinho por tijolinho, da humildade, da paciência, da mansidão. Juntando eles com a argamassa, da humildade, da caridade, todos esses. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 133, comenta essa carta de Pedro, né? E ele diz assim, cada criatura humana é uma casa espiritual, que deve, por deliberação e esforço do morador, estar em um contínuo processo de modificação para melhor. Então, diferente da casa material, que a gente faz uma reforma mais circunscrita no tempo, né? Dura 3, 4, 6 meses. Geralmente dura mais do que a gente espera, não é? A reforma. Diferente dela, a nossa reforma íntima deve ser contínua, até o fim da nossa vida terrena e além. E aí, agora que a gente já entendeu o que é reforma íntima, que é a reforma de nós mesmos, modificar a nossa consciência, a gente precisa pensar, como que eu faço isso, não é? A gente fica pensando, eu entendi. Para mim me melhorar, para mim mesmo, para as pessoas à minha volta e para tudo aquilo que vai definir a minha vida a partir de agora, tudo que eu vou encontrar nessa vida e após ela, eu tenho que fazer a reforma íntima. Como é que eu faço? É interessante porque o Espiritismo, ele não é algo que trata apenas da vida futura, mas ele trata desta vida também. Ele nos traz conhecimentos e ensinamentos que a gente possa modificar o nosso comportamento aqui e agora, e isso vai redefinir o nosso amanhã. A forma como a gente reage às situações. Então, o Espiritismo nos ensina que nós devemos
viver bem aqui, para que a gente possa desencarnar bem. Porque a vida futura é uma continuação dessa. O próprio Chico dizia que a morte é uma libertação para quem vive se libertando e uma prisão para quem vive se aprisionando. Ela é uma libertação para quem vive se libertando do quê? Dos vícios, do apego à matéria, do apego às pessoas. Não que a gente não deva querer ter coisas materiais, devemos, nós estamos sujeitos à lei do progresso. Nós temos que querer sempre melhorar. Não que a gente não deva amar as pessoas, mas o sentimento de posse, isso é prejudicial. Tá? Então eles nos ensinam a viver melhor para que a gente possa desencarnar melhor. A gente vai levar todas essas questões para o lado de lá. Tanto é que a gente, quando tinha um pensamento mais voltado para outras religiões cristãs, a gente imaginava que a pessoa que desencarnava bem virava um anjinho. Modificava a forma de falar, criava asa, não é? E os outros seriam os diabinhos, né? E não, o Espiritismo nos mostra, nos dá provas que a pessoa continua exatamente a mesma. Aquela pessoa que é mais brincalhona, ela continua brincalhona. Aquela pessoa que é mais fechada, ela continua fechada. Aquela pessoa que fala mais, ela vai continuar falando. E isso é um conforto para nós. Porque assim, ó, pessoal, quando a gente desencarnar e nós encontrarmos os nossos afetos lá, eles vão estar exatamente do mesmo jeito. Aquela pessoa que é brincalhona vai continuar brincando com nós. Aquela pessoa que era amorosa vai continuar sendo amorosa. Não é? Então, o Espiritismo ele nos traz esse conforto. Que a gente vai encontrar os nossos afetos exatamente como eles são aqui. E aí, quando eu comecei, assim, eu até comentei com o pessoal da casa, que eu comecei a frequentar, né, estudar sobre o Espiritismo, faz só 2 anos. E eu comentei segunda-feira assim que, nossa, eu nem me reconheço mais, né? O Roger de 2 anos atrás, comparado a isso, parece outra pessoa. E aí eu lembro que lá no começo, quando eu ouvi falar sobre reforma íntima, eu perguntei pro meu guia, o Orlando, como é que eu fazia a reforma íntima? E ele me deu um roteirinho. E ele me disse exatamente assim, que é um tripé, no qual a gente deve se apoiar. E esse tripé é composto por, a primeira perninha, conhecimento, segunda, autoconhecimento, e o terceiro, prática do bem. Prática do bem a gente já falou aqui, né? Tudo aquilo que a gente puder fazer de bem para o outro, seja materialmente, né? Ajudando naquilo que a gente puder, seja gentileza, respeito, indulgência, perdão, amor. E aí vem o conhecimento. Conhecimento também a gente já falou, que é o estudo do Evangelho, estudo das obras espíritas, estudar a vida de Jesus. E o autoconhecimento é a parte que eu considero um pouquinho mais difícil, mas muito importante. O autoconhecimento é aquelas reflexões que a gente faz. O que me irrita? Por que isso me irrita? O que me deixa triste? Por que isso me deixa triste? Qual a profundidade dessa tristeza? Então, o autoconhecimento é muito importante para a nossa jornada, assim como o conhecimento. Tudo aquilo que a gente adquirir de conhecimento, seja através de filmes, de livros, de conversa com os amigos, nas palestras espíritas, é conhecimento. Mas o autoconhecimento deve caminhar junto, a gente deve refletir. Eu fui lá ouvir o Roger falar sobre reforma íntima. No que eu posso aplicar na minha vida isso? Cada um de nós vai ter uma forma de aplicar, algum ponto que a gente possa melhorar. Então ele me deu esse roteirinho que a gente pode seguir. E essa reforma íntima, a reforma da nossa mente, é muito importante também para as influências negativas que a gente vai atrair. Ou seja, os espíritos obsessores. Aqueles irmãos que têm vício, eles não têm mais o corpo físico, não conseguem segurar um copo de bebida, por exemplo. Eles vão vampirizar uma pessoa que bebe. Não é? A mesma coisa aqueles que querem, são irritados, eles vão se aproximar, a gente vai atrair por afinidade, semelhante atrai semelhante. Então a reforma íntima ajuda até nisso, a harmonizar o nosso campo espiritual, o nosso lar, a nossa família. E aí eu recordo da frase inicial do Emmanuel, tua mente, tua casa, intransferível. E aí eu quero trazer para vocês uma reflexão que eu me fiz muitas vezes essa reflexão, que é o seguinte: vocês já perceberam que nós somos 2 pessoas? Nós somos 2.
Eu nem estou falando de espírito e corpo, nem de mente, espírito ou mente e corpo. Quer ver como nós somos dois? Digamos que vocês comeram bastante durante muito tempo e engordaram um pouco. Aí para na frente do espelho e vê aquela barriguinha ou a roupa não entra. São duas pessoas ali. Um gordinho e um indignado. Não é? Digamos que vocês falam alguma coisa para alguém e aí depois vocês percebem, poxa, essa pessoa vai contar para outras pessoas. E aí vocês ficam lá arrependidos. É duas pessoas, a que falou e a que se arrependeu. Ou seja, nós somos dois, o que age e o que raciocina. Lá de vez em quando a gente raciocina e age, mas a maioria das vezes a gente age e depois raciocina. E aí se arrepende. Agora que vocês perceberam que nós somos dois, vocês vão perceber uma coisa. Vocês vão ter que se aturar até o fim. Vocês são espectador de si mesmo, não é? Eu sou um espectador da minha própria vida. E é engraçado, né? Porque quando eu faço palestra aqui, eu acho engraçado que, como eu entendo quando eu explico. Então, assim, a gente fica se observando durante a vida. Então, a reforma íntima é importante porque como você é um espectador de si mesmo, vocês vão passar a se encantar com vocês mesmos. Vocês vão começar a se encantar e a vida vai ficar muito mais leve, muito mais fácil. Porque, independente do lugar ou da situação que vocês estiverem, vocês vão conseguir se encantar consigo mesmo. Porque eu vou mostrar para vocês uma situação que eu observei esses dias. Ou vocês observem lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores, num dia de queda. Todos são milionários lá, ou bilionários. Num dia de queda, que eles perdem alguns milhões, tem alguns que se matam. Eles são milionários e eles se matam por perder alguns milhões. Isso acontece, gente, é só pesquisar. Aí vocês vão numa obra braçal, onde o pessoal às vezes está trabalhando mal para pagar as contas do mês, para fazer as contas. E o pessoal está lá rindo, brincando, fazendo piada um com o outro. Podiam estar preocupados, podiam estar se matando. E não estão. O que é isso? Estado de consciência. A felicidade é um estado de consciência. Não importa o que tu tem, onde tu está. No momento que tu passar a se encantar contigo mesmo, com a tua vida, com as tuas decisões, com as coisas que tu faz, a vida vai ser muito mais alegre, muito mais feliz. E é isso que a gente vai levar para o lado de lá. Se a gente se encantar com a nossa vida, com nós mesmos, fazermos o bem, o autoconhecimento e o conhecimento, a gente vai desencarnar muito bem. Porque céu e inferno não passam de estados mentais, estados psíquicos nossos. O que determina se a gente vai ficar em regiões de sofrimento ou mundial é a nossa própria consciência. Não é ninguém, não existe punição. Deus não pune ninguém. Existe consequência. A gente não pense que as consequências são para nos punir, a nossa própria mente nos punir. Não, isso é pedagógico. É para o nosso aprendizado. Aquilo que a gente não quiser fazer hoje, nós vamos ter que fazer depois. Através de fardos pesadíssimos. Então a gente tem que fazer essa reforma íntima hoje. Então eu trouxe essa reflexão sobre a reforma íntima, para que cada um depois possa ter algumas informações que eu falei aqui e ali, e possam levar aos seus lares essas reflexões, pensar naquilo que pode melhorar, com consciência, claro. Para quem quiser um livro bom, eu recomendo o livro Reforma Íntima Sem Martírio. É muito bom, porque às vezes a gente se cobra demais também. A gente se cobra assim, questão, qual que é a minha missão de vida, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar. Ele é um livro muito bom, porque ele nos mostra que a gente não precisa de muito. Vamos fazendo devagarinho, aos pouquinhos, construindo essa reforma íntima dia a dia, tijolinho a tijolinho, edificados no Cristo, em Deus. Muito obrigado, assim, eu sempre agradeço, porque
estar aqui na frente, para mim, é uma oportunidade de aprendizado, porque sempre que me convidam a fazer uma palestra, eu sou o que mais aprendo, porque eu começo a pesquisar, estudar. Então, eu sempre digo, toda palestra, que quem sai ganhando sempre sou eu. Né? Porque eu estou aqui na frente, vocês recebem um coração, eu recebo vários. Vocês recebem uma vibração, uma sintonia, eu recebo vários. Então, obrigado pela oportunidade, também obrigado a Jesus Cristo, Deus, e o meu corpo de guias, que não são poucos, né? Não vou falar o nome de cada um, mas como eu me dispus a fazer vários trabalhos em várias frentes, eles foram se chegando, né? Me ajudam. Então, gratidão a eles e que vocês possam seguir em paz, que Deus abençoe a todos nós. Seja.